Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este programa é um projeto da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e que com certeza serve de subsídio para as gerações futuras, acompanhar um pouco da história do nosso município, de pessoas que a gente traz toda semana aqui, que vivenciaram e vivenciam a história de Balneário Camboriú. Estamos gravando esse programa no dia 9 de julho de 2021 e o convidado de hoje é João Carlos Alves dos Passos. E vamos falar de um assunto muito importante, Porque Balneário Camboriú teve sempre muita presença na juventude política no estado todo e até no Brasil. E o João Passos, tem essa característica de ter participado desse movimento estudantil. Primeiro, João, tudo bem contigo? Tudo ótimo, Elias. Pois é, agora o nome é grande, João Carlos Alves dos Passos. Isso. Mas ficou João Passos, por quê? Elias, quando eu mudei do Paraná para cá, eu cheguei aqui no primeiro ano da década de 90, a minha mãe, que é Alves, disse, olha, vocês tudo usam o nome do pai de vocês. Eu disse, mãe, eu vou usar o seu. E passei a me apresentar como João Alves. Um tempo depois estourou o escândalo dos anões do orçamento. Opa! E o grande comandante daquele problema eram alguns deputados federais que faziam lá um desvio de verba pública. Era um deputado federal, se não me falha a memória, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, chamado João Alves. Aí eu cheguei em casa e disse, mãe, não tem jeito, a sua família está complicando a minha vida, Então, a partir de hoje, eu vou me apresentar como João Passos, e aí ficou, João Passos. Aquele que dava a justificativa de que estava rico porque ganhou muitas vezes na loteria. Esse mesmo. Esse mesmo. Era baiano, Era um português, mas eleito pela Bahia. 40 vezes, tinha ganho na loteria. O homem é de sorte, O homem é fabuloso, Até eu que sou mais novo queria estar numa dessas para ganhar tanto assim, E o movimento estudantil? Balneário Camboriú sempre foi muito forte, muito presente, com lideranças estudantis importantes, Não apenas no estado, mas até no país, João? E tu é um deles. Eu tive a grata satisfação de estar em movimentos nacionais e internacionais. Participei da UNE, da UBS, da OCLAI, que é a União Caribenha e Latino-Americana de Estudantes, da Federação Mundial de Juventude Democrática, da União Internacional de Estudantes, da União Catarinense de Estudantes, e junto com um grupo de amigos, colegas e desconhecidos também, foi o fundador da UESB, que é a União dos Estudantes Secundaristas de Balneário Camboriú, e seu primeiro presidente, Então, nós temos aí uma história para nós da década de 90, foi uma história de militância do movimento estudantil, fora Collor, Cara Pintadas, fui um dos coordenadores do movimento dos Cara Pintadas no Brasil, então foi uma década importante para Balneário Camboriú, a década de 90, em relação aos movimentos de juventude, que já vinham antes da década de 80 com um histórico importante, Elias? Nós já tínhamos aqui Luiz Marasquim, dos que eu conheço, que era mais ligado à minha turma ali, o Luiz Castro, foi prefeito, que foi prefeito, Marasquim foi vereador, que eram lideranças estaduais aí do antigo MDB e depois fundadores do PDT em Balneário Camboriú, que foi o meu primeiro partido que eu militei, foi justamente no PDT, Perfeito. Agora a gente tinha, falando no Castro, tinha o Zeca também, que já não era tão jovenzinho, mas sempre estava ali. O Zeca aí, ele tinha 5 anos, 6 anos a mais do que o Castro, Então ele já era de uma meia geração acima, Perfeito. E desses nomes aí que você citou, que aí se destacaram, o Luiz Vilmar de Castro, vereador primeiro, foi muito jovem, vereador, muito jovem. Eleito em 1988, 88, foi vereador, se não me falha a memória, com 24 anos, se elegeu prefeito aos 29, entre 29 e 30 anos se elegeu prefeito, Então, prefeito muito jovem também, Sim. Prefeito muito jovem, tem uma história muito engraçada do prefeito Castro. Nós estávamos, um dia, era 1h30 da manhã, nós estávamos reunidos e o prefeito Castro passou por nós, estavam 3, 4 meninos da juventude estadual, reunidos, conversando. Aí o Castro passou por nós e já prefeito, Disse, meninos, vamos trabalhar até tarde? Hoje nós tocamos a noite inteira, Castro. Nós estávamos fazendo uma tese para o movimento estudantil, que era o conjunto de propostas que a gente escrevia para o movimento. Ele disse, já jantaram? Disse, não, então eu vou trazer um lanche para vocês. E um menino de Florianópolis chamado Marcos Fernandes, depois foi presidente da União Catarinense de Estudantes,
né, riu, né, disse, o prefeito vai vir trazer lanche para nós, né? Deu uns 20 minutos, 30 minutos, o Castro aparece de volta, né, com uma sacola de refrigerante e uma sacola de x-salada, né? E aí a gente disse, olha, essa é a diferença de um prefeito, né, jovem e que vem também da militância. Ele sabe a nossa dificuldade, o que nós estamos passando aqui hoje e tal, né? Então foi momentos interessantes para a nossa juventude, mas tivemos aí grandes lideranças municipais também na década de 90 que se destacaram, né? E, então, além desses nomes que nós citamos aqui, que você citou, de lideranças que despontaram nos movimentos estudantis em Balneário Camboriú, quem mais que você lembra, assim, João, que a gente possa mencionar nesse programa? Elias, deixa eu dividir aqui contigo o estudantil do político, porque a minha vida se confunde muito. Eu fiz muito movimento estudantil e muito movimento político. No movimento estudantil, eu creio que eu tenha sido a pessoa que mais teve destaque. Eu tive participação internacional, militei em 22 estados brasileiros, 12 países diferentes. Cheguei no meio da década de 90, ficar 2 anos fora de Balneário Camboriú, somente fazendo militância estudantil. Dentro do movimento estudantil, a Juliana Nogueira, que foi uma das fundadoras da UESBIC junto comigo, hoje mora em Florianópolis, foi a segunda presidente da UESBIC, né? Eu acho que é uma pessoa que também de bastante destaque. O Charles Pereira, que é um menino que veio, que é a primeira pessoa que eu conheci em Balneário Camboriú. Eu cheguei a morar em Balneário Camboriú às 2 horas da tarde, conheci o Charles às 6 horas da tarde, e somos amigos até hoje. No dia de hoje ainda falei com o Charles, meu amigo, falamos quase todo dia, teve um bom destaque. O Rodrigo Cacheta, que vem lá da fundação também, da União de Estudantes, é uma pessoa assim que agora é um destaque empresarial nosso aqui da cidade, mas foi bastante importante na década de 90. Mais para meados da década de 90, dentro do movimento político, né, o professor Ken, né, que depois acabou indo para o MDB. Antes de mim, um ano antes de mim, o ex-vereador Claudino Maciel acabou, né, 4 mandatos de vereador, destaque na juventude política, não estudantil, né, na juventude política. Dentro da universidade, da década de 90 ainda, a Lely, que hoje mora em Florianópolis. Então, se nós tivemos, né, o Cláudio, nós tivemos dezenas de pessoas, porque Balneário Camboriú foi um grande celeiro. Essa semana ainda eu via uma notícia de um jornal local da época e que dizia o seguinte: Congresso da União Catarinense de Estudantes, Balneário Camboriú leva 98 delegados. Detalhe, nós tínhamos 98 delegados de Balneário Camboriú. A maior força política naquele congresso, que eram as pessoas ligadas à UJS, a União da Juventude Socialista, ligada ao PCdoB, tinha 140 delegados. Nós só de Balneário Camboriú tinha 98. Então nós éramos uma grande organização. Todas as escolas tinham um grêmio estudantil, né? Silvana Chimansky, que foi do Grêmio Estudantil do Antônio Lúcio, da União Municipal de Estudantes também, e hoje é professora universitária da Universidade Federal de Pelotas ou Santa Maria, no Rio Grande do Sul, me falha agora qual das duas cidades. Outros também que são professores universitários em nossa região. Então, o Gêneres, que é professor universitário, o Júlio Zagnes foi um grande liderança que viajou o Brasil inteiro também fazendo um movimento estudantil. Então, nós temos Jackson, Simas, e aí é importante nós relatarmos, por exemplo, você vai pegar o Jackson e o Charles, tiveram profissões mais simples, mas são grandes pessoas com grande liderança no movimento estudantil da década de 90. Então não importa o que ele decidiu fazer da vida dele no futuro, o que importa é a contribuição que ele deu lá atrás, na década de 90, e que Balneário Camboriú teve grande contribuição mesmo para a política estudantil nacional. Agora, João, vamos desvendar um pouco essa coisa para o nosso ouvinte, até para quem no futuro estiver nos ouvindo, acompanhando e pesquisando, né, sobre o movimento estudantil de modo geral. A tendência é que a pessoa comece no movimento estudantil e vá para algum partido, é isso? Olha, no caso da nossa militância, eu vou ser extremamente sincero contigo, Elias. E é a primeira vez que eu vou falar da nossa militância de forma tão aberta num meio de comunicação. A gente procurava sempre ter um pouco de tato nessa fala. Por quê? Porque nós tínhamos uma intenção política, obviamente, que era trazer as pessoas
para o nosso meio político, né? E éramos apaixonados profundamente pelo movimento estudantil. Então nós fazíamos uma militância estudantil e ao mesmo tempo lentamente ia levando essas pessoas para dentro da nossa militância política. Mas não é uma tendência, né? Essa era uma ação nossa, de estratégia nossa de militância em Balneário Camboriú. A tendência, o normal é nós termos um grande número de pessoas que militam no movimento estudantil nacionalmente e desses poucos ficam na política partidária. Acabam indo para a política cultural, acabam indo para militar no meio da advocacia. Eles não deixam de fazer política nunca mais na sua vida, muito poucos deixam de fazer política. Eles vão fazer política no seu meio profissional, no seu bairro, né, em ONGs e tal, né? Em partidos políticos não é a maioria, né? Mas em Balneário Camboriú, na época, nós chegamos a ter a maior juventude partidária também, além da maior de estudantil, tínhamos a maior partidária. Nós tínhamos as nossas reuniões de juventude partidária, eram com 120, 130 jovens. Nunca mais ninguém conseguiu refazer isso em Balneário Camboriú. Eu te perguntei isso porque eu participei também de movimento estudantil, fui presidente do Grêmio do Colégio Amônia, em Ibirama, né, bem novo. Sim. Isso era no 2º grau, e na época chamava 2º grau, hoje ensino médio, né? Sim. E aí depois aí já entrei para militância partidária, né? Do MTM, que é o movimento de tendência marxista, marxista, né? Depois. E depois, inclusive, quando saí daqui num outro estado, o MTM de lá ficou com medo de ter eu dentro da tendência, porque ficava preocupado, era muito afoito, vamos dizer assim, né? Sim. Aí eu fui para o trabalho. Trabalho, né? Trabalho foi uma das maiores tendências do PT em Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, sim. Em Santa Catarina o menino que está em Brusque, eu acho agora, o Cedenir. Cedenir era uma grande figura do movimento estudantil de Santa Catarina. Exato. Tivemos grandes embates, né? E eu tenho só saudades dos embates, né? Eu adorava o que eu fazia, eu era motivado por isso, sabe, Elias? Eu era motivado por isso. Eu fui um menino muito diferente dos demais da minha idade, né? Por quê? Sim. Porque eu não bebia, não fumava, não fazia uso de nenhum tipo de drogas, apesar de não ser contra nada disso que eu falei. Sim. Eu acho que cada um toca a sua vida da forma que... Convivia, mas não fazia. Convivia, mas não fazia. Né? Muito por conta da minha criação e não da minha criação rígida, né? Eu fui criado dentro de um bar. Meu pai era dono de lanchonete. Então, quem acorda todo dia de manhã, e essa acho que foi a grande inteligência do pai, foi fazer a gente limpar a nossa lanchonete junto com ele todo dia de manhã, e sente o cheiro do álcool e o cheiro dos cigarros, se cria com um pouco de nojo disso. Então, mas nada mais. Então, isso me deu uma responsabilidade além da minha idade. Então, assim, eu, muito jovem, era o responsável por os demais. E quando eu digo responsável, tinha amigos meus. A Kátia era uma amiga minha, nós tivemos muito casamento dentro do movimento estudantil. A Kátia era uma amiga minha que vinha para o movimento e tal, casou com outro amigo meu chamado Carlos, né? A Luciana casou com o Luciano, então nós tivemos muito casamento dentro do movimento estudantil também. Tu casou também dentro do movimento, não? Casei dentro do movimento. Sim, né? Me recordo ainda. Minha esposa Karina... e a minha esposa Karina tem uma história interessante, né? Porque eu já nesse momento de tendência socialista e ela era anarquista, né? Ela era anarquista, então o nosso primeiro momento foi de briga. Nós primeiro brigamos para depois se acertar, né? Quer dizer, a briga virou paixão. A briga virou paixão então criamos o filho também na política, né? Sim. Aos 4 para 5 anos de idade já fez seu primeiro discurso. Então essa irmandade que a gente criou dentro do movimento de juventude, e o nosso movimento de juventude tinha essa tendência. A mãe e o pai sabia que eu podia ir na casa buscar uma menina de 15, 16 anos para ir para um acampamento, para um congresso, para uma reunião, que ela não voltaria para casa bêbada, isso, aquilo, porque eu tinha essa preocupação de fazer com que aquilo fosse algo que realmente fosse sério para a juventude. E os nossos momentos de lazer eram separados dos nossos momentos de seriedade, de reunião e de mobilização. Então isso acho que deu para nós essa grande mobilização e deu para a cidade grandes ganhos.
A construção do novo João Goulart participou dessa mobilização que depois acabou entrando a PP, Paz e tal junto. Né? A construção da quadra de esportes do Colégio Maria da Glória foi da mobilização nossa de estudantes. Né? Que ali tinha uma casa que tinha sido ocupada, era um terreno do município, da prefeitura, e alguém construiu uma casa em cima do terreno da prefeitura, já fazia 20 anos que estava ali, ninguém nem sabia que era a prefeitura, nós descobrimos que aquele terreno era público, era municipal, falamos com o prefeito à época, Luiz Castro, que foi lá, tomou as providências, acho que acabou indenizando a família, alguma coisa, e cedeu aquilo para o Estado que acabou construindo e tem ali. Um detalhe assim, para a gente lembrar bem o nosso ouvinte e também quem está nos acompanhando, porque o terreno público ele não pode ser feito uso capião em cima dele. Não pode ser feito uso capião. O prefeito deve ter indenizado as benfeitorias, talvez. As benfeitorias, isso. E aí fizemos então foram grandes mobilizações nossas e que acabaram, a juventude nossa, e a política, não a estudantil, acabou assumindo a cultura da cidade. Nós tocávamos o departamento de cultura. O Sérgio Gomes, que aí vem no final da década aí de 95 para frente, se junta a nós, era do DCE da Univale, e se junta a nós, Fabiano Muniz, aí uma série de outras pessoas vêm nessa segunda leva. Nós que construímos o Centro Cultural Castro Alves, né? Aí as pessoas vão estar perguntando, onde é isso, o Centro Cultural Castro Alves? Transformaram na Biblioteca Municipal, Machado de Assis, que tem hoje, né, porque disseram, e nós botamos o nome do Castro Alves na época apenas por ele ser, né, o poeta, né, que era e que era tanto Centro inspirou. Cultural Poeta Castro Alves. Poeta Castro Alves. Aí tiraram o nome porque acharam que era uma referência ao Castro e uma referência ao Alves do meu nome e tal, assim, que eu nem uso, né? Então, aí, não, vamos mudar o nome porque... Mas fizemos ali o Centro Cultural, trouxemos para cá e ajudamos a montar a primeiro grupo de artistas plásticos que funciona até hoje aí na cidade. E fizemos tudo, trouxemos um projeto Pixinguinha com Bete Carvalho, Nani Caymmi, que vinha ali no Teatro Kaoma. Né? Então, nós também deixamos a assinatura da juventude na cidade. E onde é o Teatro Bruno Nites hoje, nós convencemos o prefeito a fazer ali, no estilo grego, nós fizemos uma conchazinha ali, acústica, que era para pequenas apresentações teatrais, e fizemos a primeira pracinha de skate, que nós tínhamos o entendimento que tudo precisava começar do início. E aquela praça de skate, se o pessoal lembrar, era uma praça para criança, não era para adulto, porque nós entendíamos que nós precisávamos que crianças andassem de skate, para que depois tivéssemos um grande skate park para que pudesse os adultos andar. E a nossa teoria não estava tão errada, Elias, tanto é que agora nas Olimpíadas, os skatistas que finalmente chegaram nas Olimpíadas são todos não, mas na sua grande maioria crianças. Sim. Com 12, 13 anos de idade, porque começaram muito cedo. Inclusive uma das atletas, né, que está na equipe de skate é a mais nova de todos os atletas, que deve ter 13, 14 anos. 13, 14 anos, então assim, a nossa teoria na época era essa. Nós fizemos o Recrearte nos bairros, que era um negócio maravilhoso, muito simples de se fazer. Era um músico do bairro tocando, ou da região tocando, num palquinho improvisado, que a gente montava lá um palco com caixas de som, era tudo oficial, pago pelo município, né? E aí nós botava lá papel pardo para as crianças desenhar, quadrinha para jogar vôlei, para jogar isso, varal de poesia. Depois isso acabou se transformando no futuro no agito nos bairros, tal. Mas a ideia lá, a sementinha lá atrás, foi desse grupo de juventude que produzia muito para Balneário Camboriú, que divulgava muito Balneário Camboriú, que fazia essas disputas no Brasil inteiro e que além da produção política, fazia uma produção técnica, cultural e que agitava a cidade muito, né? Fizemos muitos shows na Praça Tamandaré, esse grupo nosso de juventude, né? Muito show na Praça Tamandaré, onde bandas locais tocaram. Né? Para você ter uma ideia, Elias, o lançamento da União Municipal de Estudantes em 1992 foi no Alto Cine com 5 bandas locais. Uma delas era a banda Síndrome, que depois veio a ser uma grande banda de rock pesado, de heavy metal,
muito sucesso na Argentina e tal. E a outra banda veio ser uma grande banda de baile, que era a banda Estatura Mediana. Depois veio ser uma grande banda de baile e tal. E mais 3 bandas, tudo de gurizada, Oxide Ranger, que era uma banda dos guris lá do Antônio Lúcio, como era a Síndrome também, né? Mas eu acho que a principal contribuição desse grupo político que nós tivemos na década de 90 foi lá no início da década de 90, quando o Balneário Camboriú tinha uma briga de bairro contra bairro. Sim. E nós conseguimos unificar isso, porque nós éramos da cidade inteira. Então não fazia mais sentido eu pertencer à gangue do bairro das Nações, ou à gangue da Vila Real, ou do Mumu, dos bairros dos municípios, porque nós éramos amigos. Nós fomos o primeiro grupo grande, teve outros menores antes de nós, mas o primeiro grande grupo que unificou essa turma. E nós fomos mais longe ainda. Nós fundamos a Associação de Skate da cidade, remontamos a Associação de Surf da cidade. Né? Nós fizemos com que as tribos diferentes que se encontravam no final da praia, como grande referência o Baturité, era a grande referência, mas tinha lá o Estação Final, o Toque Toque, né? Esses bares todos em volta, e as pessoas ficavam cada um no seu cantinho. O nosso grupo circulava em todos, então nós ficávamos a noite inteira circulando de um lado para o outro e tal. A gente, aquele pessoal que se reunia na praça para tocar violão, para ficar batendo papo e tal, foi ampliando para o resto da cidade, foi conversando entre os grupos, e nós acabamos com aquilo. Se você é surfista, você não pode gostar de reggae. Se você é do Bairro das Nações, você tem que não gostar do cara da Vila Real. Nós fomos um grande grupo que unificou isso na cidade. Teve outros antes de nós, mas do nosso tamanho, nenhum. É um bom legado que fica para a história, né? Agora, João, assim, quando a gente fala em militância, é claro que eu antecedi e não militei tanto em Balneário Camboriú, porque eu cheguei aqui já com 23 anos, mas embora aqui eu cheguei a militar no MTM, mas assim, eu quero te contar o fato para perguntar como é que funcionava com vocês. Uma primeira reunião do MTM aconteceu aqui em Balneário Camboriú, no apartamento do pai do Décio Lima. Sim. Lá perto do supermercado do Brasil Sul, hoje o do Bom Supermercados. Aí eu me recordo que quando nós chegamos lá, eu e o professor Lucien Aguiar, que depois foi eleito vereador em Camboriú. Foi meu professor de matemática. Daí chegamos lá e tava todo mundo falando, nós batemos na porta e ficou aquele silêncio. Sim. Silêncio tipo assim de velório, né? Aí nós, não, somos nós, daí entramos. O pessoal tinha medo, né? De se reunia meio clandestino. Mas pelo que tu está contando, já na época de vocês já era aberta. A minha geração não tinha medo, né? Mas mesmo assim, nós ainda tínhamos, os relatóriozinhos ainda eram feitos, a polícia ainda fazia o relatório. Sim. Né? No início, pelo menos ali da minha geração, 92 até. E nós tivemos grandes ações, né? Eu me lembro de uma ação em Florianópolis, em que não era nem eu que estava coordenando, cheguei depois até, e a hora que eu chego eu vejo e desconfio de 2 figuras que estavam muito estranhas e tal. Peguei mais alguns amigos da militância e cercamos os caras, e os caras estavam lá fiscalizando nós, eram P2 eles estavam lá fiscalizando, pegando nome, fotografando todo mundo para fazer um grande momento. Mas assim, nós tivemos alguns momentos interessantes disso. Por exemplo, 92, no Fora Collor, em Balneário Camboriú nós tivemos muita tranquilidade com o Fora Collor, né? A primeira ação do Fora Collor foi aqui no ginásio Ivo Silveira, atrás da Câmara de Vereadores, né? Em que nós fizemos um protesto no dia da abertura do GBEX, dos Jogos Estudantis. A segunda ação de Balneário Camboriú foi puxada pelo Colégio Unificado, isso é importante que as pessoas saibam, a ação pública na rua, Unificado funcionava ali na Avenida Brasil, e eles saíram em passeata pela Avenida Brasil, deram a volta, foram até a 2000, voltaram até a Atlântica, entraram no que é hoje a Alvin Bauer, na época ainda não era Alvin Bauer, voltaram de volta para a escola. Essa foi a segunda ação. A Rua 501 na época. Na época 501, né? Essas ações todas ali eram muito tranquilas, mas você ainda pegava alguns malucos. Por exemplo, essa de Florianópolis, eu estava passando em frente, essa era uma passeata que eu estava comandando, cerca de 3.000, 4.000 estudantes, e eu percebi que alguém jogou o carro para cima da passeata, veio em direção à passeata com o carro. Eu sempre fui um líder estudantil que procurei nunca deixar fechar as ruas como um todo.
Então, as minhas passeatas que eu comandei sempre tiveram uma pista livre para o trânsito continuar fluindo, porque o trabalhador não... eu sempre entendi que o nosso protesto não podia atrapalhar a vida do trabalhador. E esse cara, por si só, cara, a hora que eu vi ele com um Monza, cor de... mais ou menos da cor do teu terno, assim, a hora que eu vi ele vindo em diante, assim, nós saímos numa turma em direção àquele carro e ele tinha uma lombada bem em frente ao colégio. Eu me joguei em cima do capô do carro, meus companheiros também se jogaram todos em cima do capô do carro para evitar que ele atropelasse os nossos outros companheiros que estavam na passeata e tal, né? E a hora que a polícia chegou, que tirou ele, inclusive levou ele detido, preso e tal, nós olhamos, estava atrás do carro dele um adesivo, que na época era muito difícil de ter, do Collor, né? Então estava lá, Collor, né? Então a gente entendeu o porquê. Então a gente passou muito por isso, né? E durante o governo do Paulo Afonso, aí sim, ali aquele processo de impeachment do governador e tal, aí nós tivemos não só da polícia, muita agressividade, mas como também de seguranças contratadas pelo próprio Paulo Afonso, tivemos alguns enfrentamentos. Fora isso, Elias, muita tranquilidade, né? Eu digo sempre que nós fomos para uma passeata dos 100 mil em Brasília, já em 97, e por coincidência o Fernando Henrique tinha viajado e o vice dele, o Magrão aquele, né? O Maciel. Marco Maciel, tinha viajado também, feito uma viagem internacional, e o Toninho Malvadeza, para a juventude aí que não sabe quem tem menos de 30, 40 anos pode não saber quem era o Antônio Carlos Magalhães, senador da República, ficou como presidente. E quando nós chegamos em Brasília, eu percebi que aquela seria uma passeata difícil. Nós fomos cercados lá pela tropa de choque, tinha aposentados, o Suplicy teve as calças dele toda rasgada naquela. Senador Eduardo Suplicy. Senador Eduardo Suplicy e tal. E aquela foi o último enfrentamento que a gente teve, porque dali para frente eu já fui me aposentando. Mas tropa de choque, gás lacrimogêneo e tal. Mas não tive muito desses problemas, porque a nossa militância procurava sempre agir com muita inteligência. Nós sempre, a ocupação da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Fazenda em Florianópolis que nós fizemos sem tirar um único papel do lugar, ocupamos por 6 horas ali o local e não tiramos um único papel do local, não tomamos um único copo d'água dentro. Então quem ocupou, e fizemos a nossa mobilização toda para o lado de fora. Então a gente tinha inteligência nas nossas ações e isso nos proporcionou ter um pouco mais de tranquilidade durante a década de 90. Mas eu venho de uma história, né, de família, de pai, de mãe, que vem de uma história de muita repressão, e de muita militância, e de não poder, e de ser exatamente como tu disse, eu começasse a conversar, tinha que chegasse alguém, fica quieto, muda de assunto, porque nós não enfrentamos isso, graças a Deus. Perfeito. Olha, foi muito bom o programa de hoje, para a gente lembrar um pouco dessa militância da juventude de Balneário Camboriú, num momento importante da política brasileira e que foi, né, destaque, como o próprio João disse, não apenas aqui em Balneário, mas também no estado, no país e até internacionalmente. João, um minutinho, por favor, para você dar um conselho, deixar um recado para essas gerações futuras e que de repente estão querendo se envolver em algum movimento. Eu faço muitas palestras para jovens e eu digo sempre para eles o seguinte: jovem que não é rebelde não é jovem. A rebeldia não precisa ser nos moldes da nossa, não precisa ser de esquerda ou de direita, mas o jovem tem que contestar aquilo que chegou para ele, porque nós só evoluímos quando há contestação do jovem. Jesus Cristo, quando fez sua primeira contestação ao sistema religioso da época, tinha 12 anos. Einstein, quando fez as suas primeiras contestações, ainda estava na universidade, portanto não teve que sair da universidade. Buda, quando fez a contestação ao sistema atual, era um jovem ainda. Che Guevara era um jovem quando fez a sua primeira contestação. Então, seja ela religiosa, de esquerda, de direita, ninguém faz mudanças depois da nossa idade, Elias. Nós já não temos mais a paciência para mudança, o tempo para mudança. A mudança depende do jovem. E o jovem que não é rebelde e que não faz essa mudança está prestando um desserviço para a sua geração e para as gerações que virão depois. Nós precisamos, enquanto ser humano, na idade certa, fazer as contestações à geração que passou.
Eu entendo perfeitamente isso. A minha geração deu a contribuição na sua época. Agora cabe à geração dos meus filhos darem a contribuição deles. E contestar, inclusive, aquilo que eu fiz. Então, quando eu vejo um jovem numa palestra minha, em que ele não contesta nada do que eu estou falando, isso me decepciona. Porque eu saio dali mais entristecido. Porque ele poderia, se tivesse me contestado, ter avançado. Porque eu não sou o resultado. A minha geração não é o melhor resultado, como a sua não foi o melhor resultado, como a do seu pai não foi o melhor resultado. O melhor resultado é a geração que ainda está por vir. E é nessa geração que eu confio para continuar as mudanças que a tua geração começou no país, que eu dei continuidade na minha geração e que eu espero que a geração do meu filho consiga implementar as mudanças que esse país precisa para se transformar um grande país mais justo, igualitário e com participação de todos. Eu espero que a nossa juventude realmente arregace as mangas e faça o que tem que ser feito. E por que eu não vou dizer o que tem que ser feito? Porque quem sabe o que tem que ser feito de melhor para o país são eles. Eu já dei a minha contribuição, tu já deu a tua, e agora nós estamos aqui só para dar conselho igual estamos dando hoje. E lembrando um pouco dessa história bonita, né? Grande abraço, obrigado, João Passos, no Memória ABC, gravado exatamente no dia 9 de julho de 2021. Até o próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.